Fala assombrados, eu sou o Matheus do blog assombrado.com.br. Se você estiver assistindo a sequência dos vídeos Joca, vai enjoar de ver eu falar isso todo início de episódio, né? E eu vou falar aqui do sexto episódio da terceira temporada. Vamos ao resumão, solta a vinheta, Ana! Assombrados, o quinto episódio anterior foi uma ducha de água fria na galera lá em Oakland, porque eles estavam esperançosos com aquele 10X, que lá no fundo ia ter uma câmera artificial e tudo ia estar lá. Planejaram tudo pra lá e no fim não tem nada lá. Então o que aconteceu? Eles tiveram que mudar o foco agora, a partir do sexto episódio. Vamos mudar o foco. E o Rick Ladina é o de barbinha, tá? É o irmão lá que sempre sonhou com Oak Island. Resolveu o quê? Explorar as rochas entalhadas na ilha. Tem diversas rochas com inscrições na ilha. E eles resolveram ir atrás de algumas para ver se essas rochas revelam onde está, quem colocou o tesouro e o que é o tesouro até. Então ele vai atrás de uma pedra chamada Pedra H-O. Essa Pedra H-O foi descoberta em 1921 pelo caçador de tesouro, que explodiu achando que tinha alguma coisa embaixo dela, mas não tinha nada. Então o Hedden, que é o outro caçador de tesouro, achou alguns pedaços dessa grande rocha e guardou, inclusive essa que tem a inscrição H-O e uma cruz. Eles foram então atrás de quem para saber mais histórias? Se alguém poderia saber onde está essa pedra H-O? Do Dan Blankenship, né? Que é o Google da ilha. É o senhor lá que está há 50 anos explorando o local. Foram perguntar para ele, você sabe aí onde está essa pedra chamada OH? Aí o Dan diz, eu já vi, mas faz mais de 20 anos que eu não vejo mais essa pedra. Aí eles falam, você sabe onde pode estar? Ele fala, olha, eu já perguntei pro Fred Nolan e ele disse que não sabe. O Fred Nolan é um outro proprietário, tem 6,6 acres na ilha. Toda a ilha é dos irmãos Lagino e dos sócios. Só o Fred Nolan que tem ainda lote ali, ele não quer vender os lotes, não quer participar das buscas, sabe? Aquele cara que tá... Então eles têm uma rixa entre os dois lá. Aí tanto é que o filho do Dan, o Dave Blankenship, falou, ele falou que não viu da mesma forma que ele concretou as rochas dele em cimento. Aí o Rick, peraí, concretou as rochas em cimento? O que você tá falando? Ele achou algumas rochas no terreno dele, achou que eram valiosas, tinha inscrição, resolveu colocá-las no concreto e levar para o museu que ele construiu. Ele construiu um museu em Oak Island. O museu foi construído em 1969 no continente, tá? Logo na saída do passadiço. E lá ele colocou mais de coisas que ele encontrou ao longo de 10 anos de exploração, recortes de jornais e tudo mais. E deixou essas rochas que ele encontrou em seu terreno com inscrições embutidas em concreto nesse museu. E aí o Rick disse assim, mas essas rochas não podem ser outra coisa ao invés de ser a pedra OH? Você viu as imagens do museu? Tinha um museu lá muito legal. Aliás, o museu fechou na década de 90, tá? Depois que o Fred Nolan vendeu a propriedade dele ali no continente. Então tá lá essas rochas, eles já sabem. Mas aí o Rick disse, mas não pode ser as pedras triângulo? O triângulo de pedras? Aí pessoal, triângulo de pedra? Que é isso? Cara, cada hora surge uma coisa, né? Vamos lá, o Triângulo de Pedras. Em 1897, o caçador de tesouros Frederick Blair descobriu esse Triângulo de Pedras, que tem 3 metros de cada lado e o norte apontava para onde? Para o Poço Dinheiro. Então foi lá o Dunfield, o Robert Dunfield, que detonou a ilha aí, querendo cavar o poço tudo. Foi ele que destruiu onde é o Poço Dinheiro, por isso que ninguém sabe onde está. E destruiu onde estavam essas rochas aí e ninguém sabe mais delas. Então o que eles falam? Dan, você sabe quem comprou a propriedade do Fred Nolan pra gente dar uma olhada nesse museu? Aí ele falou, sei sim, é a moça chamada Publicover lá, a família Publicover. Aí o Rick diz, então vamos pra lá. E aí eles foram visitar o museu lá em Oak Island. Chegando lá, eles encontraram os atuais proprietários, que, muito gentilmente... Olha o telefone da loja aqui tocando, a gente acabou de instalar o telefone novo aqui. O pessoal muito gentilmente deixou eles visitarem o museu, que fica na propriedade deles, e mais, os caras deixaram eles pegar um martelo pneumático e tirar as rochas do concreto. Então aí você tá vendo a apresentação deles, a moça ali simpática, e eles fizeram uma série de perguntas pra moça aí, dizendo assim, quando a senhora comprou a propriedade aqui do Fred Nolan, ele disse alguma coisa a respeito dessas rochas? Ela falou, ele disse que eram valiosas, que ele encontrou na propriedade dele, que por isso tinha esse museu, por isso que ele colocou em concreto.
E ele deixou aqui. Ali, você tá vendo as rochas ali em concreto? Cara, o cara é doido, né? Fala a verdade. Ele pegou todas as rochas que ele achava valiosas, jogou no meio do concreto, falou, ninguém vai arrancar daqui essas rochas. Mas aí os caras falaram, não, nós vamos sim. Pegaram o martelo pneumático e começaram ali a... Isso daí pra mim tem outro nome, britadeira, não é? Britadeira isso daí que eu saiba, não martelo. Martelo pneumático é que mata os boi. Que os caras põem, só dá um. Bem, uma britadeira ou martelo pneumático. É português de Portugal, tá? A legenda que eu vejo ali. Então pode ser que a britadeira chama martelo pneumático lá. E aí, depois que eles tiram as rochas dali, o irmão joga água em algumas pra ver se tem alguma inscrição. E eles encontram lá a inscrição R- não, só RE, né? E ele vai jogando aí a água pra ver se tem alguma inscrição. E se alguma dessas rochas podem ser a que eles estão querendo, que é a rocha H-O. Então eles olham e falam, pô, tem um X aqui, tem um traço aqui, tem um numeral romano ali, tem muita coisa escrita. Eles falam, quer saber? Vamos fazer o seguinte, vamos botar na caminhonete, levar pra ilha, e aí a gente chama alguém que entende do assunto, já vou até falar quem é o Terry do voo, pra dar uma analisada. E é isso que eles fazem. Então o episódio muda o foco e agora eles vão analisar o Poço 3 com o sonar. Dia passou, Rick, Dan e o perito em visualização subaquática Brian Abbott. Aliás, Brian Abbott, quem tá fazendo a sequência, vai lembrar. Ele apareceu já na série quando ele colocou um sonar dentro do 10X para ver que tinha lá embaixo aquela cavidade que eles tentaram explorar, mandar um mergulhador para lá. E eles vão colocar um sonar dentro do poço que eles cavaram lá na primeira temporada, que eles descobriram aí madeira, que eles acreditam que seja aí a parede de um cofre, de um poço que tem 1,5 metro por 1,5 metro, 2 metros por 2. Lembra aí na primeira temporada, finalzinho da primeira temporada? Então, no que eles escavaram, eles deixaram ali demarcado. Então agora eles vão colocar um sonar lá, o Brian Abbott é perito em visualização subaquática, e ele vai dizer se lá no fundo tem ou não uma caixa oca, né, concorda? Onde vão estar os tesouros. Um dos problemas é que a 43 metros de profundidade tem uma obstrução. Então eles chamaram ali a empresa de escavação que desobstruiu o cano e eles enfiaram ali o sonar. E o que aconteceu? Nada. Não tinha nada lá embaixo, galera. Pra tristeza deles de novo. Mais um golpe no coração deles. Não tinha nenhum espaço vazio lá embaixo, nenhuma área oca, nada disso. Então provavelmente não compensa gastar um monte de grana escavando um local se não vai ter nada ali. Aquele pedaço que eles acharam provavelmente é de uma madeira que estava ali na vertical. Triste, hein? Coitados, só levam notícias ruins. Bem, analisando aquelas rochas que eles trouxeram do continente. Galera, é o seguinte. Nesse mesmo dia, durante a noite, o Rick chamou ali o perito Terry Duvaux e levou ele até o centro de visitantes da ilha, que é onde atualmente o museu de Oak Island. Eles levaram as rochas que estavam ali na parte continental, na antiga propriedade do Fred Nolan, para deixar ali para quem for visitar Oak Island pode ver. E aí o Terry Duvaux olhou aquelas rochas e fez várias descobertas. Ele viu vários símbolos ali, R, E, e viu até que algumas das rochas se encaixavam como num quebra-cabeça. Elas formavam a palavra R-E-D-D-E-N no final. Não achou aí? Vamos ver, é a parte 4 essa daqui. Deixa eu ver que eu fiz um vídeo mostrando onde está o R-E-D-D-E. Que nome tem os vídeos aí do 4? É o 4 já, tô indo pro 5. Esse é o último do 4. Vamos pegar o último do 4 aqui, que deve ser ali, ó. Não tem vídeo da parte 4? Pera aí, assombrados. Deixa eu só conferir aqui com o Robson aqui. Vai ter a 4, a 5, a 6. Então não tem, uai. Não coloquei no pendrive. Vamos pular então pro 5. Mas o fato é, o Terry Duvaux foi lá, olhou as rochas e simplesmente viu que tinha inscrição, mas acabou. Acabou a história, não tem nada demais, entendeu? Foi analisar uma enroladinha, sabe, do episódio. E por fim, agora, 5, parte 5 aqui, Teoria dos Aztecas.
eles precisam de uma nova teoria para procurar em Oak Island e resolvem ouvir a teoria de um homem chamado John O'Brien, que diz que tem uma teoria de quem enterrou o tesouro e o que ele seria. Aliás, o John O'Brien, fissurado em Oak Island, ele desenvolveu essa fissura a partir da descoberta de uma pedra em formato de cone pelo seu pai. Nessa pedra estavam entalhados hieróglifos que, quando foram analisados, descobriram-se que eram da América Central. Então ele acredita que foram os astecas que esconderam seu tesouro aqui nessa ilha de Oak Island. Então agora são os astecas, galera. Não são mais os templários, nem os Sinclair. Lembra que eram os portugueses na outra ali? Agora vamos conhecer a teoria dos astecas. Os astecas, vocês já estudaram na escola, né? É um povo ali da América Central, Tenochtitlan, a capital ali, aliás, onde é a cidade do México hoje. 16 milhões de habitantes chegou a ter o Império Azteca no seu auge, e eles tinham muitos tesouros, muito ouro. Até que chegaram os espanhóis lá e Hernán Cortés detonou tudo. Ele acabou matando bastante do povo azteca, só que o que matou realmente os astecas foram as doenças trazidas do velho mundo ali, da Europa, a varíola, né? E a febre tifoide, alguma outra coisa, que eu acabei de fazer um vídeo, aliás, falando justamente de uma doença aí que eles descobriram qual foi a doença. Mas as doenças foram que acabaram mais, não foram até os espanhóis. E eles queriam o quê? O dinheiro, o ouro dos astecas, mas nunca encontraram o grande tesouro que eles estavam procurando. Então o cara disse, sabe por quê? Porque tá enterrado aqui em Oak Island de alguma coisa. O que ele fez? Ele chegou ali, o Brian Abbott, foi na parte sul da ilha e disse assim, ó, no ano 800, vieram os maias pra cá e encontraram algo muito importante para ele, o barro Paligorskit, ou famoso barro azul, que para eles valia mais do que ouro. Eles usavam esse barro azul aí para adornar o templo e sabe-se também que tinha propriedades medicinais. Aí o barro azul, lembra que eles encontraram barro azul numa das escavações, alguns episódios para trás ali? Então os maias abriram o poço para tirar esse barro azul de lá e foram escavando. Ele disse que cavaram um poço de mais ou menos 20 metros, 15 metros, e fizeram aí um poço de respiração de mais ou menos 90 metros. Então quando eles viram que tudo ia ser perdido lá com a chegada dos espanhóis, eles remodelaram esse poço, fizeram a armadilha e colocaram o tesouro ali embaixo, para um dia, quem sabe, eles irem lá e resgatá-los. E uma outra coisa interessante é que ele resolveu depois sair dessa área onde ele estava com o poço do Barro Azul e ir na cruz do Fred Nolan. Lá na cruz do Fred Nolan ele falou que aquelas rochas que formam uma cruz são na verdade indicativos de onde tem cavidades embaixo. E aí ele veio com uma teoria mais maluca, dizendo que eles estavam ali no alto de uma montanha, alguma coisa assim. Porque as ilhas antes eram separadas e ficaram unidas. Aqui na tela tá passando uma parte aqui que eu acabei pulando, dizendo que a crença religiosa asteca dizia que eles tinham 9 níveis para obter o descanso, a alma ter o descanso. E quando cavaram o Poço de Dinheiro, tinham 9 níveis com pedras de carvalho, com toras de carvalho, né? Desculpa, pedras não. E no 9º nível tinha uma pedra com inscrições. E quando retiraram essa rocha, foi que liberou a armadilha e inundou o poço. Então bate também os 9 níveis astecas para a vida após a morte, com os 9 níveis que encontraram dentro aí do chamado Poço do Dinheiro. E aí, voltando à cruz de Nolan lá, ele diz que essa cruz representa cavidades e que antigamente eram 2 ilhas. Os astecas fizeram uma barragem, fechando ali, drenando a água, colocaram os tesouros ali e depois cobriram tudo com terra, porque eles não queriam nem deixar escrito onde está a abertura para poder resgatar o tesouro. Que teoria, hein, galera? Que teoria, hein, meu amigo? Só tem um problema. Perguntaram pra ele, o que você acha que tá embaixo, O'Brien? Ele disse, ó, vai ter uma câmara com artefatos religiosos e a outra vai ser a tumba do rei Montezuma. Só tem um pequeno problema aí, tá? Isso daí pra eles escavarem, porque ele disse onde deve estar, 142 pés pra frente. Fica na propriedade do Fred Nolan. Fred Nolan é o cara que não quer cooperar com a galera lá em Oak Island. Como eu disse, toda a ilha dos Irmãos Laguna. Só 8 lotes pertencem a outras pessoas, sendo que 6.6 são do Fred Nolan. E ele não quer vender, ele não passa as informações, inclusive o pântano está na propriedade dele. Então, se eles quiserem escavar ali,
vão ter que pedir pro Fred Nolan. Tanto é que o episódio termina com eles reunidos na sala de guerra deles lá, e eles definem que eles vão conversar com o Fred Nolan para ver se finalmente ele entra pro time deles e ajuda ali a tentar encontrar o tesouro. O Fred Nolan e o Dan Blankenship, aliás, já trabalharam juntos. Só que aí diversas brigas entre eles fizeram cada um ir para um lado, e o Fred Nolan explora a ilha até há mais tempo que o Dan Blankenship. O Dan Blankenship tá há 50 anos lá. Fred Nolan tá há mais tempo ainda. E ele tem muito conhecimento sobre o poço, sobre o pântano ali em forma de triângulo. Então eles terminaram o episódio dizendo que vão lá conversar com o Fred Nolan para tentar fazer ele entrar pro time e ajudar a encontrar o poço do dinheiro. E o dinheiro que tá lá embaixo. Desculpa, assombrados. Então é isso aí. Vamos aguardar agora o 7º episódio. Galera, grande abraço e tchau! Assombrados, os relatos da Ana, a notícia do Mateus. Assombrados.com.br, você não se inscreveu.